Salve, salve! Vamos nessa? Olha só, trabalhando agora a estrutura da disjunção exclusiva, ok? Disjunção exclusiva, que é o ou. Esse ou aqui agora, ele é excludente, ele exclui, né? Lembra que no ou a gente tinha a opção de satisfazer uma coisa, satisfazer a outra, ou satisfazer as duas, né? Era a relação da união, né? Que fazia, né, uma junção de tudo isso do somente A, do somente B, juntando a relação de A e B, né, em três situações para compor esse ou. O ou não, o ou já tem uma diferença nessa característica, né? Então, quer entender, compreender toda essa relação, toda essa estrutura? Então não perca, né, detalhe sequer algum. Então vamos lá? Comigo aqui, professor Jadiel Varges, ligado aí, ó, canal Exatas Aprovação no YouTube, professor Jadiel Varges no Instagram e canal VaptVupt no Telegram, beleza? Olha só, disjunção exclusiva é a relação do apenas um, somente um. Então, olha só, o que a gente tem, né, com relação a essa estrutura, né, que a gente pode trabalhar tanto a relação do apenas, do somente um. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Como assim somente ou, né, apenas um? Olha o exemplo que eu estou colocando aqui, ó. Ou sou baiano, ou sou mineiro. Eu posso ser baiano e mineiro ao mesmo tempo? Não, professor, não tem condições, né? Porque quem é baiano é quem nasce na Bahia, quem é mineiro é quem nasce em Minas. Então não tem condições de ter nascido nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí vem o engraçadinho e fala assim, mas eu tava na linha, na divisa entre os dois estados. Não existe isso, ok? Na lógica, ou é ou não é. Não existe essa relação de em cima do muro, de meio termo. Isso não funciona dentro da lógica. Vamos lá. Mas entendendo especificamente aqui essa relação, ó. Na matemática, qual é a relação que a gente tem aqui? É a chamada diferença simétrica. O que quer dizer isso, diferença simétrica, professor? Quer dizer exclusividade, ó. Exclusividade. Então, se liga aqui, ó, nesse nome, nessa relaçãozinha aqui, ó. É uma relação de exclusividade. Porque a gente vai entender especificamente aqui, né, com esse exemplo que eu estou dando para justificar exatamente, né, essa estrutura. Ó, se eu sou baiano, é exclusividade, eu sou baiano, eu não posso ser outra coisa. Eu tenho essa relação de exclusividade de ser baiano. Eu satisfaço apenas a relação do baiano. Agora, se eu sou mineiro, eu também tenho essa relação da exclusividade de ser mineiro. Eu não estou em outra relação, é exclusivo da relação, né, que pertence aqui a ser mineiro. Ok. Beleza? Em diagrama, como que a gente consegue representar isso em diagrama? Ó, veja que agora, ó, a gente tem essa parte do apenas, né, isso, ó, baiano ou do apenas mineiro. Essa relação do ambos aqui agora já está fora, né? Foi excluída, já não tem mais relação, não pode ser as duas coisas, baiano e mineiro, não tem como ser os dois. Tranquilo? Por isso que diz o quê? Exclusividade, ó, eu vou estar aqui desse lado de baiano, ou, né, eu vou estar aqui do lado de mineiro. Então, ou do lado baiano, ou do lado mineiro. Dos dois, não tem como, né, estar na relação pertencente aos dois, não há como isso ocorrer. Tranquilo? Entendeu agora a estrutura? Então, agora você vai pegar isso e jogar para qualquer exemplo que aparecer a estrutura do ou. Certo? E na relação da tabela verdade, como que a gente vai observar isso aqui, ó? O que né, a gente tem aqui? A verdade só existe se somente verdade, a exclusividade, ó, exclusividade, só pode ter uma única verdade aqui para a relação ser verdadeira. Pronto. Ok, então naquela mesma pegada, ó, duas proposições, 2 vezes 2, 4, 4 linhas. Então a gente divide o quê? Metade verdadeiro, metade falso. E depois alterna, de metade de 2 é 1 verdadeiro e 1 falso. Mesma pegada, perfeito. Aí disse o quê, ó? Somente uma verdade, ó, essa verdade, ela só vai existir quando, né, for somente uma verdade. A gente está falando da regra da exclusividade, exclusividade. Olha só, o que a gente observa aqui? Quando a gente pega aqui, essa exclusividade, ela está onde? Veja, aqui a gente tem uma exclusividade, ó, verdadeiro, é isso, ó, veja que a gente consegue. Aqui também a gente tem uma exclusividade, ó, verdadeiro.
Ok. Na primeira linha e na última linha, a exclusividade aqui da verdade, não. A exclusividade é para a verdade. Então, na primeira linha não tem exclusividade da verdade, é falso. E na última linha também não tem essa exclusividade, também é falso. Ok? Então, veja o seguinte, ó, regra da exclusividade. Exclusividade, apenas uma verdade. Se é exclusiva é porque é apenas um. Quando eu digo assim, né, que há exclusividade de determinada situação, você foi lá na loja, comprou uma peça de roupa, e aí fala assim, ó, essa peça ela é exclusiva, quer dizer que ela é única, somente você vai possuir. Aquela peça é uma verdade para você, né? Você pertence, é pertencente a você, só existe uma relação única aqui, né? Então, da mesma forma, né, que a gente interpreta essa relação aqui do ou. Vamos lá! Os valores aqui iguais, eles são sempre falsos. Por quê? Porque valores iguais não têm exclusividade. Houve repetição, se houve repetição, né, não tem exclusividade. Agora, lembrando que essa exclusividade, ela é uma exclusividade para a verdade. Por exemplo, você tem 2 verdadeiros e um falso, você está tendo uma exclusividade. Você tem 3, né? Opa, minto. Se você tem 2 falsos e um verdadeiro, você tem o quê? Uma exclusividade. Se você tem 3 falsos e um verdadeiro, você tem o quê? Uma exclusividade. Agora, se você tem 3 verdadeiros e um falso, tem exclusividade aqui? Não, porque você está dizendo que a exclusividade seria do falso. E não é a regra da exclusividade do falso, é a regra da exclusividade da verdade. Pronto, show de bola então. Ok? Então veja, ó, né? Se houve repetição, é porque não existe exclusividade. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, VaptVupt, questãozinha para a gente fortalecer o nosso conhecimento. Perfeito. O que diz aqui, diz o seguinte, olha só, a tabela a seguir é a tabela verdade para 2 proposições simples A e B. Considerando o conectivo do tipo disjunção, veja o que está dizendo aqui, ó, disjunção, só que a disjunção aqui, ó, ela é exclusiva, disjunção exclusiva, ou seja, ou, veja que está representado isso aqui, ó, ou. Nessa disjunção exclusiva, o que a gente tem aqui? Ó? Exclusividade é uma verdade, então veja que aqui é uma verdade. Aqui também, ó, exclusividade é outra verdade. Aonde não tem exclusividade vai ser o quê? Falso. Então isso aparece onde? Qual é a sequência aqui? Letra B. B de quê? De broquei. Isso aí, show de bola. VaptVupt, questãozinha que a gente responde, ó, num piscar de olhos, claro, né, usando a definição, ok? Perfeito? Olha só, veja, mais uma vez eu estou reforçando. Os exemplos que eu estou trabalhando aqui são exemplos para você compreender a estrutura. Eu estou trazendo um exemplo para dentro da estrutura. Só que na prova, na sua questão, você não vai interpretar o exemplo lá ao pé da letra. Você tem que pegar essa situação, pegar essa realidade que foi apresentada lá e jogar a estrutura, né, o conceito, a definição dentro da situação apresentada. Aí sim, né, você vai, né, detonar em todas as questõezinhas, ok? Beleza? Quer participar de resolução de questões, né? Quer, né, treinar para poder, ó, avançar aí sempre degrau a degrau, rumo, né, conseguir o seu objetivo, atingir a sua meta? Então, acesse o link aí na descrição do vídeo, participe lá do nosso canal, interaja, né, com comentários lá também, facilita, você pode também estar tirando as suas dúvidas, ok? Beleza? É isso aí, show de bola! Bons estudos!